Socorro, para Maria Oliveira, para o Daniel, para a Cida, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém, depois, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A música de hoje, né, ouvida é Bondade de Deus, Isaías Saad, tá? Amém, para quem gosta aí de ouvir depois a música, né? Amém. Hoje eu tô muito feliz, né? Graças a Deus, glória a Deus. A gente vai terminar mais um livro. Ai, eu nem acredito, gente. É o nosso 14º livro. A gente já leu 14 livros da Bíblia. Uau! Hoje a gente vai terminar, né? A gente já leu 13, mas hoje a gente vai poder dizer, eu já li 14 livros da Bíblia. Glória a Deus, amém. Hoje é o 14º livro que a gente finaliza. Nem acredito, eu tô muito feliz. Cada livro que a gente finaliza eu fico tão feliz, né? Eu aprendo mais de Deus. Gente, como eu tenho aprendido. Nossa, eu tenho aprendido tanto. Tem mudado a minha vida, tem me transformado. Eu tenho mudado como pessoa, tem mudado o meu caráter. Eu tenho dado mais exemplo, sabe? Nossa, eu tenho mudado muito por tudo que eu tenho aprendendo. Por tudo que eu venho aprendendo. E eu espero que vocês também estejam sendo transformados dessa forma. Espero que vocês também estejam sendo alcançados da mesma forma que eu tô. Nossa, cada livro que eu compreendo me traz uma revelação maior sobre Deus. E eu começo a ter um pouco mais de intimidade com Ele, começo a entender um pouco mais dele. Eu percebo que até minha oração hoje é melhor do que minha oração no início desse projeto, né? Minha oração de um ano atrás, a minha oração hoje é melhor. Então, quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais a gente conhece sobre o reino dele, mais a gente conhece sobre o caráter dele, mais a gente conhece sobre o que ele nos deixou, ele nos prometeu, né? A gente ora com mais autoridade, porque a gente sabe o que é nosso direito, né? É aquela coisa, quando você sabe o que você tem direito, você fala com autoridade, porque você sabe que aquilo é justo, aquilo é direito, né? E conhecer a palavra de Deus é isso. Ajuda a gente a orar, né? Porque a gente ora sabendo o que a gente está falando. Tem um momento na Bíblia ali, né? Que, se eu não me engano, é Tiago que fala. Tiago fala, vocês não recebem o que vocês pedem porque vocês não pedem direito. Vocês não sabem orar. É isso que Tiago diz. Vocês não sabem orar. Ou seja, há um jeito certo de orar. Não é simplesmente a gente dobrar o joelho e ficar falando, Deus, eu preciso, Deus, eu quero. Não é a gente falar o que a gente quer falar. A Bíblia diz que há um jeito certo. E como eu sei qual é esse jeito certo de orar, né? É lendo a Bíblia. É conhecendo a Bíblia inteira, né? Você vê, a gente já leu 14 livros da Bíblia. A gente ainda tá no comecinho, gente. A gente ainda tá engatinhando. Já lemos 14 livros da Bíblia. E hoje eu digo, eu oro hoje com mais autoridade. Eu oro hoje sabendo quais são os meus direitos até agora. Só que a gente vai ter muito mais direitos ainda para conhecer, né? Então, nossa, gente, quando a gente terminar esse estudo, a gente vai orar com mais fervor, com mais poder, com mais autoridade, né? A gente vai conhecer mais de Deus, vai ter mais intimidade com Deus e eu tô muito feliz por isso. Porque, nossa, tem transformado a minha vida. Eu vejo, eu mesma percebo o quanto eu mudei, sabe? Ninguém precisa falar nada. Eu sinto que eu mudei. Mas eu também percebo e sei que tá muito longe do que Deus quer pra mim, sabe? Eu ainda não tô onde eu poderia estar, né? Onde Deus poderia me levar. Eu ainda não estou naquela plenitude, né, da santificação, naquela plenitude de intimidade. Não, eu ainda não estou no nível de Moisés ali, né, de ver, de falar com Deus ali, né, com a nuvem ali, né, não estou nesse nível não. Mas eu percebo que eu já não estou mais como eu era um ano atrás. Eu já não estou mais como eu era 6 meses atrás. Eu percebo que eu estou mais íntima, né? E isso a gente vai conquistando conforme a gente vai conhecendo a palavra dele, conforme a gente vai conhecendo a escritura. E glória a Deus por isso. E eu estou muito feliz que hoje a gente vai terminar o livro de Eclesiastes. Gente, que alegria. Que livro legal. Eu gostei de estudar Eclesiastes, viu, gente? Que livro que leva a gente a refletir, né? É um tabu hoje na nossa sociedade falar sobre a morte. É um tabu pra gente, né? Tem gente que quando você fala da morte, fala, ai, cruz credo, nem me fala isso, eu quero ouvir isso não, né? Teve uma vez que eu falei isso pra minha mãe. Eu falei assim, olha mãe, se eu for antes da senhora, eu quero que a senhora... Eu comecei a falar minhas vontades. Ela, eu não quero ouvir isso não, Deus me livre. Eu comecei a falar assim. E o livro de Eclesiastes trata a morte pra gente com uma outra perspectiva.
O livro de Eclesiastes diz que é bom a gente falar sobre a morte, porque nos lembra quem nós somos, nos lembra que essa vida é passageira, nos lembra o que nós tanto damos valor nesta vida. Será que nós vamos levar na morte? Não. E aí Salomão fala. Que livro extraordinário, né? A gente lembra que aqui são conselhos de um homem que foi rei de Israel. Israel, no tempo de Salomão, era a potência da época. Era como, por exemplo, o Egito ali na época da escravidão. Era como, por exemplo, a Babilônia vai ser mais pra frente, sabe? É o império, sabe? O império da época. Era Israel. Israel era famoso, né? Israel era a nação, todo mundo queria ser de Israel. Por quê? Porque lá tinha um rei sábio, lá o povo prosperava, era tudo bom, tudo muito bom. E é isso que Salomão diz aqui. Salomão diz que ele era rei. E quem olhava a vida de Salomão dizia que ele tinha tudo. Ele era feliz. Era impossível. Esse homem vivia a vida do melhor jeito. Era isso que as pessoas falavam, né? Quando as pessoas viam, Salomão mesmo diz, né? Salomão fala, gente, eu era sábio. Não é que eu era burro. Ele fala isso. Eu era sábio. E tudo que eu fiz foi com a sabedoria que Deus me deu. Porque Deus não revoga os dons que Ele dá. Deus não revoga os dons que Ele dá. Então, se Deus deu sabedoria para Salomão, Deus não revogou a sabedoria que deu para Salomão. E com sabedoria, Salomão pecou. Porque a sabedoria sem o temor a Deus, a sabedoria sem a obediência, de nada adianta. E é isso que ele diz. Né? Uau! E ele diz que ele vivia naquele anseio de querer aproveitar a vida. Ele vivia naquele anseio de fazer a vida dele valer a pena. De fazer os dias dele serem úteis, valerem a pena, né? E ele fala que ele aproveitou a juventude dele como se não houvesse amanhã. Porque ele aproveitou a força que ele tinha. E quanto mais ele aproveitava e ele via que nada acontecia, ele achou, poxa, não tem consequência. Eu sou jovem, continuo com força e estou aqui fazendo as coisas que eu quero fazer na minha vida. E é isso que ele fala nesse livro. E ele vai falar hoje aqui, inclusive. Que quando a gente é jovem, às vezes por demorar as consequências em nossas vidas, a gente acha que pode tudo. E Salomão diz, e realmente a gente pode. Você pode tudo o que você quiser. Mas receba as consequências. E esse Salomão fala. E quando as consequências vêm, você já não tá mais naquele vigor. O fardo passa a ser pesado. E é isso que ele diz. Gente, que livro extraordinário. Eu tenho gostado desse livro muito. E ele diz o quê? Poxa, eu era jovem, rei, famoso por minha sabedoria, né? As pessoas vinham de outros lugares. Imagina hoje um ídolo pop, um ídolo tal, que as pessoas vão lá e querem autógrafo, né? Era Salomão, gente. As pessoas vinham de outros lugares, mó longe, levavam presentes. Sabe, esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que ela comprou um presente para uma dupla sertaneja. E ela comprou o presente, ela falou que guardou 1 ano de salário. Ela juntou 1 ano de salário e deu um presente para essa dupla. A dupla pegou o presente e nem abriu, nem ligou. Nem abraçou ela, não deu nem bola. E a menina foi e gastou 1 ano do salário dela. Imagina, às vezes a menina paga aluguel, não comprou nem pra ela presente, comprou pra dupla que não tá nem aí pra ela, né? Gente, isso era Salomão na época. Era nesse nível. As pessoas saíam dos lugares onde elas estavam para ir ver Salomão. E elas iam para Salomão, não era de mão vazia não, iam de mão cheia. Lembra o tanto de ouro que a rainha levou? Né? A rainha de Sabá levou? E eles iam e levavam presentes, levavam ouro, levavam riquezas para Salomão. Ofereciam ali terras, davam terras, concediam terras para Salomão, né? Concediam trabalho para Salomão, né? Força de trabalho. Então, Salomão foi enriquecendo dessa forma, né? Imagina, ele era o popstar da época, né? Todo mundo queria conhecer ele. E não bastasse isso, Salomão, ele era muito vaidoso. Muito vaidoso, né? A gente já falou sobre isso. Geralmente a pessoa quando ela é sábia, não vou nem pôr sábia, mas a pessoa quando ela é inteligente, né?
A pessoa, quando ela tem um pouco de inteligência, um pouco aguçada a inteligência dela, ela é competitiva. As pessoas com menos inteligência são menos competitivas do que as pessoas com mais inteligência. Isso é natural do ser humano. Os menos inteligentes, eles se conformam em perder. Os mais inteligentes não se conformam em perder. Eles querem ser os melhores. E essa é a impressão que eu tenho sobre Salomão. Ele queria ser o melhor. E ele tentou ser o melhor em vários aspectos. E é isso que ele diz. Ele fala que enquanto ele era jovem, ele buscava fama. Ele queria ser o homem mais famoso. A paz, Eliane. Ele queria ser o homem mais famoso da época dele. Amém. Ele queria ser o homem mais famoso da época dele. Ele queria ser o melhor rei. Ele queria tudo. E ele diz isso. Tudo que eu desejei, eu tive. Eu tive as mulheres que um homem pode desejar. Todas as mulheres que um homem pode desejar, eu tive. Eu desejava uma mulher, eu tinha. Eu quis mais riqueza, eu tive. Decidia beber, bebia. Queria um banquete, eu tinha. Tudo que eu quis, eu tive. E ele fala isso pra gente, né? Só que aí ele vai falando pra gente que ele foi vendo que, na verdade, tudo isso acabava. A paz, Edilane, amém. Ele falou que com o tempo ele foi vendo que tudo isso acabava. Nada disso era pra sempre. E nada disso trazia um sentido pra vida dele. E então, ele diz que mais pra frente, né, ele já numa certa idade, idoso, cabelo branco, ele fala que já não tinha mais o vigor da juventude dele. Ele já não tinha mais a mesma capacidade, os olhos dele já não viam mais tão bem, ele já não ouvia tão bem quanto ele ouvia antes, os cabelos grisalhos, não tinha mais a capacidade de correr, de força, de vigor como ele tinha antes. E ele viu que tudo era vaidade. Toda aquela juventude onde ele depositou toda a esperança dele, um dia iria embora. E é isso o conselho dele. Ele fala, jovens, entendam, vocês não serão jovens eternamente. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente é imortal, né? O jovem é assim, eu já fui jovem, eu sei como que é. O adolescente, o jovem, a gente acha que é imortal, né? A gente acha que pode tudo. A gente vive na balada, vira a noite acordado, né? E é isso que ele fala aqui. Quando a gente é jovem, como a gente não recebe a consequência imediata dos nossos atos, a gente acha que pode. O jovem vive varando a noite. E ele não recebe a consequência, ele acha que está tudo bem. Mas quando é que vai chegar a consequência para ele? Na velhice. Na velhice ele vai sentir aquelas noites que ele passou acordado. Na velhice ele vai sentir aqueles dias que ele bebeu muito, que ele fumou, que ele usou droga, que fez um monte de coisa. É na velhice que sente. E é isso que ele fala. Aí ele diz que quando chega o momento de você colher tudo aquilo que você plantou na sua juventude, o fardo é pesado demais. E a vida passa a não ser tão legal. E ele fala, não façam como eu fiz. Eu errei e agora eu me arrependo. Eu sou um velho arrependido, porque a minha vida hoje não é tão legal. E eu tenho que receber as consequências do que eu fiz na minha juventude, de cabeça oca. E é isso que ele fala, gente, que livro extraordinário, né? Então, amém. Hoje a gente vai terminar o livro de Eclesiastes, capítulo 11 e capítulo 12. Deus é bom, glória a Deus, eu estou muito feliz, porque eu fiquei com medo de não conseguir terminar esse livro antes da cirurgia, né? Como eu disse, eu vou fazer uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia em setembro, não deu certo a cirurgia, eu vou ter que refazer, então eu vou fazer de novo essa cirurgia e ela foi agendada para amanhã, então amanhã eu vou fazer essa cirurgia. E glória a Deus que Deus permitiu terminar esse livro, que eu queria tanto terminar esse livro antes da cirurgia, né? Eu até falei isso na última aula, que Deus permita a gente conseguir terminar esse livro antes da cirurgia, né? E amém, a gente tá terminando, graças a Deus, esse livro antes da cirurgia, tá bom? Então amanhã eu vou fazer a cirurgia, provavelmente a gente vai ficar essa semana inteira sem ter aula, né? Que eu vou fazer repouso, né? O pós-cirúrgico, tudo, tá bom? E só semana que vem, com a graça de Deus, Deus permitindo, né? Eu me recuperando em nome de Jesus totalmente bem, a gente volta, tá bom? Amém. Mas agora eu vou então orar e a gente vai começar a estudar o capítulo 11 e o capítulo 12 e vamos falar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, aí o que a gente aprendeu com esse livro, tá bom?
É o 14º livro que a gente finaliza. 14 livros já lidos da Bíblia. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Meu Deus, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Meu Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós reconhecemos a nossa condição, nós sabemos que nós somos apenas pó e por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Nos livra de nós mesmos, Pai, nos santifica, só o Senhor pode nos salvar, Pai. E nós reconhecemos isso, Senhor, amém. Que o Senhor venha com a sua bondade, que o Senhor venha com a sua longanimidade e nos perdoe, Deus, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A tua palavra diz que o Senhor perdoa a iniquidade, o Senhor perdoa a transgressão e o pecado. A tua palavra diz que o Senhor abençoa aqueles que te buscam, abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam, Pai. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer num pecador arrependido, Senhor. Amém. Perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Meu Deus, nos dê um novo coração, nos dê um coração segundo o teu, nos ensina os teus caminhos, nos ensina a tua vontade, a tua verdade, Pai. Que venhamos a ser conhecedores da tua lei, dos teus mandamentos e dos teus preceitos, Senhor. Porque se o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, revelar a tua verdade, manifestar a tua verdade a cada um de nós, nós não nos desviaremos dela, Pai. Amém. Meu Deus, afasta em nome de Jesus todo mal, Pai. Tudo que é do maligno, que vai embora agora das nossas vidas, das nossas casas, da vida dos nossos familiares, em nome de Jesus. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós não pertencemos a Satanás, nós pertencemos a Deus. Tudo que é nosso é de Deus, porque Deus nos deu e é dele. E amém. E nós consagramos a Ti tudo que é nosso, Pai. Então amém, Senhor. Que o Senhor envie os seus anjos em nome de Jesus ao nosso redor, Pai, para nos proteger de todo mal, para nos proteger de todo ataque do maligno, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Satanás, nós não temos parte contigo, nós temos parte e aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Amém, Pai. Nós te amamos, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, Deus. Obrigada, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos envie, Pai, em nome de Jesus, a tua força. A tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. Meu Deus, então que a sua palavra se cumpra sobre cada um de nós. A tua palavra diz que quando reconhecemos a nossa fraqueza, é que o Senhor manifesta a tua força. Amém, Deus. Nós somos fracos, Senhor. Nós estamos cansados, Pai. Mas, meu Deus, em o nome de Jesus, cumpra sobre cada um de nós a tua palavra. Nos dê força, Pai. Nos põe de pé. Nos revigora, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela tua verdade, pela tua mensagem, pela esperança que o Senhor nos deixou, Pai. Obrigada por nos tornar conhecedores dela, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. No versículo 1, Salomão diz assim, do capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que ele está falando aqui? Gente, se eu lançar meu pão sobre a terra, sobre o asfalto, né? Depois de muitos dias eu vou achar ali ele? Não, né? Porque ele vai desfazer, vai deteriorar, vai apodrecer. Mas se eu jogar sobre a água, ele está falando que ainda que eu demore alguns dias para voltar, ele vai estar ali, meu pão. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, a minha sogra já fez isso uma vez. Ela comprou pão na padaria, aí no dia seguinte, 2 dias depois, uma coisa assim, ela jogou um pouquinho de água, borrifou água no pão, né? E pôs um pouquinho para assar ele. Gente, parecia um pão novo. Só pela água que borrifou. Entende? E é isso que Salomão está falando aqui. O que Salomão está querendo dizer? Uma metáfora, né? Salomão está dizendo para a gente investir naquilo que vale a pena. Cuidado onde você vai pôr sua força. Cuidado onde você vai investir a tua força, a tua energia, o teu dinheiro, a tua paciência, o teu tempo. Cuidado. Porque existem lugares onde a gente investe e vai sumir. Vai apodrecer. A gente vai perder. Vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder tudo que a gente investiu ali. Mas se a gente investir no lugar certo,
vai ter resultado. Se a gente investir do jeito certo, no lugar certo, vai ter resultado. E é isso que ele está falando. Invista do jeito certo. E você vai ter bons resultados. Até então ele vem falando pra gente, né? Que a gente não deve se iludir com adultério, né? Que adultério também não vai levar a gente a lugar algum, né? Pra gente não ser tolo, não cair em tolice, não roubar, não transgredir, né, as leis de Deus. E tudo isso são lugares onde a gente joga o nosso pão. Onde eu tenho investido a minha vida? Eu tenho investido a minha vida onde? Será que é nas águas? Se eu investir a minha vida nas águas, eu a encontrarei de novo. Uau, agora eu até vi uma outra reflexão aqui falando dessa forma, né? Eu nem tinha estudado, pensado nisso. Mas agora também me leva a pessoa me levou a pensar agora em Jesus, né? Foi meio agora, veio na cabeça, dessa forma que eu falei, veio isso na minha cabeça. E é verdade, porque eu lanço o teu pão sobre as águas, né? Lança o que você tem. Então lança a tua vida sobre as águas e você a encontrará. Ou seja, dedique o seu tempo, né, a Deus. Às vezes, quando a gente fala em dedicar o tempo a Deus, né, as pessoas que verdadeiramente não conhecem a Deus, as pessoas que estão cheias de religiosidade, acham isso cansativo. Por quê? Porque as pessoas falam, agora eu não vou ter mais vida, eu tenho que ficar 24 horas orando, tenho que ficar 24 horas só vendo coisa de Deus, só dentro da igreja, eu tenho que ficar 24 horas só assim, né? Não, não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente tenha prazeres, né? Mas tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter consciência e temor a Deus e respeitar a lei dele. Então, não há problema de eu ter prazer, não há problema de eu ser feliz, desde que aquilo que eu estou fazendo não esteja ofendendo a Deus. Não tem problema nenhum. Então, eu posso assistir um filme de comédia que não tem a ver sobre Deus? Posso. O filme tá falando de demônio, tá falando... Não, então eu posso, gente, né? Não é ser bitolado também. Porque tem gente que também pensa, né? Então, meu Deus do céu, é muito monótono. Que chatice. Como assim? Eu vou ficar só orando, 24 horas por dia orando, 24... Não é assim. Você vive, gente, você sai, sabe? Mas tudo que você for fazer, pense, Deus vai se agradar disso. Eu estou ofendendo a Deus? O que eu faço ofende a Deus? Como Deus está se sentindo em relação a isso que eu estou fazendo, né? E é isso que Salomão está falando. Então, invista o seu tempo nas águas, né? Porque você vai ter retorno. Se você investir a sua vida nas águas, se você investir a tua vida no que é bom, no que é certo, em Deus, vai ter resultado. Tudo que você fizer é aquilo. Você está no teu trabalho, trabalhe oferecendo o seu tempo de trabalho a Deus. Faça de forma que Deus vá se alegrar contigo, ainda que aquela empresa não mereça. Ainda que não seja uma boa empresa, né? Ainda que a empresa não te mereça, ainda que a empresa não pareça não te valorizar, faça a sua parte. E isso que ele está falando. Invista no lugar certo que você vai ter resultados. No versículo 2, Salomão diz: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra, né? Reparte o quê? O que ele estava falando lá em cima? Sobre o pão, né? Então ele estava falando sobre o pão. Se você investir certo, você vai ter retorno. E agora ele fala: se você, né, dividir, você vai estar seguro no momento de dificuldade. Reparta o seu pão com 7, com 8, porque vindo um mal sobre a terra, você vai estar seguro. Aqui ele está falando sobre generosidade. É engraçado, né? Algumas pessoas usam esse pretexto para não serem generosas. Eu conheço pessoas que acumulam coisas pensando que o mal vai vir sobre a terra. Então, eu conheço pessoas que são apocalípticas, né? E as pessoas ficam guardando um monte de coisa dentro de casa porque elas falam que o apocalipse vai chegar, vai faltar comida, vai não sei o que, elas ficam falando assim. Não é o apocalipse da Bíblia, tá, gente? É um outro tipo de apocalipse. Elas falam que vai chegar, vai faltar comida no mundo. E elas acumulam. Existe um quarto, eu conheço pessoas assim.
Existe um quarto, gente, que é de comida estocada. Parece até esqueci. Tem um nome. Eu esqueci o nome. Mas, gente, tem comida estocada, tem coisa estocada no caso de haver problema na terra. E é isso que Salomão está falando aqui. Mas algumas pessoas, elas usam esse motivo para não dividir, para acumular, né? Eu vou acumular porque o mal pode vir, né? Então eu não vou dividir o que eu tenho porque pode ser que amanhã eu fique desempregado e passe fome. Então eu não vou dar nada para ninguém. Eu vou juntar meu dinheiro, que eu vou me precaver. E não ajuda. Salomão está dizendo, não faça isso. Não faça isso, porque se você dividir o teu pão com várias pessoas, você vai estar seguro. Porque quando o mal vier, alguém vai te ajudar. Alguém que você ajudou vai te ajudar de volta. Lembra que em Provérbios até falou isso, né? Ajude, porque uma hora aquele que ajuda é ajudado. E é verdade. Você ajuda tanto, no momento que você precisa, a pessoa que você ajudou, às vezes te ajuda. E é isso que Salomão está falando. Então, reparta o teu pão com muitos. Porque na hora que vier uma dificuldade sobre você, sobre a tua vida, né? Você não vai ficar desamparado. Alguém vai te ajudar, desses que você ajudou. Aí no versículo 3, ele diz assim: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ali ela vai ficar. Aqui ele está querendo dizer, entenda uma coisa. Só chove quando a nuvem está cheia. Se a nuvem estiver vazia, não chove. Mas quando a nuvem está cheia, chove. Você tem enchido a sua nuvem? É isso que ele está perguntando. Você tem enchido a sua nuvem? Você está querendo que venha chuva sobre a tua vida, mas você tem enchido a tua nuvem? É isso que ele está falando. A nuvem só vai derramar chuva se ela estiver cheia. Então encha a tua nuvem. E aqui ele diz, a árvore, ela cai para o lugar em que ela estiver apontando. E aquele lugar onde ela caiu, ninguém a levanta mais. Ela vai ficar ali. Então, você está cuidando para que a árvore caia no lugar certo? Né? O trabalho que você está... vamos imaginar agora figurativamente, né? Você está ali com um machado cortando a árvore, né? Com uma serra, sei lá, cortando a árvore. Você pensou onde a árvore vai cair? Né? Você quer, por exemplo, que a árvore caia desse lado. Como seria o jeito certo de você cortar a árvore para que ela caísse daquele lado? Aí você está cortando o lado errado. Você está cortando aqui, ela vai cair para lá. E é isso que Salomão está falando aqui. Você investe em uma coisa e está esperando um outro resultado? Então, entenda, quando você quer um determinado fim, né? Você tem que pensar no meio que vai alcançar aquilo. Você tem que pensar como conseguir aquilo. Porque se você não planejar o fim, onde a árvore caiu vai ser. É o que você vai receber. Né? E tem muita gente que é assim, é isso que ele está querendo dizer. Tem muita gente que age no impulso. Não pensa na consequência, não pensa no resultado, no que aquilo vai dar. Depois que aquilo já deu, já era. Você não muda mais a consequência que já veio. Você não muda mais o resultado que foi gerado. E é isso que ele está falando. Quando você cortou a árvore, na hora que ela cair, caiu. Não tem como fazer ela cair para o outro lado. Ela já caiu. Então, o que você tem que fazer? Cortar do lado certo. Fazer uma estratégia na hora de cortar. Você tem que pensar. Não, mas eu quero que aconteça o quê? Para esse lado, então eu vou cortar aqui, não lá. E é isso que ele está falando para a nossa vida. A gente tem que começar a planejar as coisas não só considerando o presente, mas considerando o futuro. Às vezes a gente considera só o nosso presente, mas a gente tem que considerar o nosso futuro. Porque às vezes no nosso presente a gente está cortando a árvore do lado errado. E lá no futuro ela vai cair do lado que a gente não queria que ela caísse. Então ele diz, planeje o lugar que você quer que caia a árvore. Planeje onde você quer chegar. Para que você trilhe o caminho para chegar lá. Tem gente que vive, eu vou viver um dia de cada vez, né? Vou viver o hoje, né? Não é bom. Né? É claro que a Bíblia diz, e é lógico, que os nossos planos dependem de Deus. A gente faz planos, mas quem os ratifica é Deus, ou não. Mas nós temos que fazer planos. É isso que a Bíblia diz, né? Nós temos que fazer planos. E esse Salomão está falando.
É sábio fazer planos. Não é sábio a gente chegar cortando a árvore e depois ver para onde que vai cair. Ah, vou ver no que vai dar. Né? É isso que ele está falando. Você vai cortar a árvore, deixa eu ver no que vai dar isso daqui. E caiu errado. Aí caiu em cima de uma casa ali, desmontou, quebrou toda a casa. E você não planejou. E é a mesma coisa que você faz, né? Eu vou ver no que vai dar isso daqui. Deu mal. Deu ruim. Porque você não pensou nas consequências. O que pode acontecer? Como pode ser lá na frente? O que pode dar isso daqui, né? É isso daí que ele está falando. E as nuvens cheias, como eu disse, né? Só derramam chuva. As nuvens só derramam chuvas quando estão cheias. Às vezes a gente quer receber algo que a gente não está plantando. Como que eu quero colher algo que eu não plantei? É isso que ele está falando. Você quer que a chuva venha sobre você? Você quer que algo aconteça sobre você? Encha a tua nuvem. Tem gente que quer receber coisa que não plantou. Então vá plantar. Tem gente que fica orando, esperando o milagre de Deus e que Deus faça tudo, né? Mas a Bíblia diz que nós temos uma parte a fazer. Há uma parte que nos cabe. A Bíblia diz que Deus só entra depois que nós chegamos no nosso limite. Quando já não me cabe mais fazer nada, é que Deus entra. Mas enquanto me há algo para fazer, enquanto há algo para eu fazer, Deus não vai entrar. Porque eu tenho que fazer. Ninguém pode fazer por mim. Eu tenho que fazer. Ele não vai fazer por mim. Porque eu tenho que fazer. Né? Seria muito fácil, né, se fosse assim, né? Mas não, eu tenho que fazer a minha parte. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Versículo 4, Salomão diz: quem observa o vento nunca semeará. Existe gente, né, que fica só olhando as dificuldades. E é isso que ele está falando. Quem observa muito as dificuldades nunca vai fazer nada. A pessoa só fica olhando o vento e não fica fazendo nada. Só fica vendo o vento indo para lá e para cá, para lá e para cá e não faz. Então você nunca vai plantar nada. Ele não está falando nem de colher aqui, né? Ele está falando de plantar. Ele está falando de plantar. Você nunca vai plantar nada. Eu vou dar um exemplo disso daqui. Existem pessoas que esperam o momento certo para plantar. Espera sobrar dinheiro para ajudar. Espera sobrar tempo para ajudar. Enquanto você olhar o vento, você nunca vai plantar. É isso que Salomão está dizendo. Você tem que parar de olhar o vento e plantar. Senão você não vai colher. Você não plantou, você não vai colher. Mas enquanto você ficar olhando o vento, você nunca vai plantar. Enquanto você olhar as dificuldades, enquanto você olhar ali os percalços, você nunca vai plantar. Gente, quando eu comecei minha faculdade, eu não tinha condições de pagar minha mensalidade, não. Aí eu ainda chorei lá na faculdade, né? Quando eu saí, eu achei que era mais barato do que eu fui. Aí eu fiz uma prova para obter desconto. Era 1.000 e pouco. Na época, minha faculdade, hein? Minha faculdade foi em 2000 e pouco. Eu fiz direito, né? Aí era anos de 2005. 2005? Eu comecei a faculdade, acho que foi em 2005. Era 1.000 e pouco. Aí, nossa, quando eu cheguei, eu chorei. Eu não ganhava isso mais nem a pau. Aí eu chorei, eu voltando, eu chorando. Aí eu falei pra minha mãe, meu Deus, como que eu vou fazer pra pagar isso? Mãe, não tem condições. Minha mãe, gente, olha a diferença que faz os pais. Minha mãe pode ter vários defeitos que for, mas uau. Eu tenho que dar crédito pra ela por isso, eu lembro até hoje. Ela falou assim, vai, depois você vê. Faz a prova, depois você vê. Tinha uma prova lá que você ganhava desconto. Aí ela falou, faz e depois você vê. Entra e depois vamos ver o que acontece. E, gente, eu fui, fiz a prova, ganhei bolsa parcial. Eu paguei 500 e pouco, 600 reais de faculdade. Eu consegui uma bolsa ali de metade, eu acertei metade da prova ali, consegui uma bolsa. Era prova para bolsa, né? E eu consegui, era 500 e pouco, 600 reais. Mas eu não ganhava isso, salário. Não ganhava, gente. Aí eu falei, Deus vai prover, aí vai dar certo, vai dar certo. Gente, eu sempre fui muito temente a Deus, sempre acreditei muito em Deus. Eu não conhecia Deus direito, mas eu acreditava nele. Eu não sei nem explicar, sabe? E eu falei, vai dar certo, vai dar certo. E, gente, foi acontecendo. Uau! E eu concluí, graças a Deus, tirei meu OAB. Uau, graças a Deus. Na minha prova da OAB também foi um milagre de Deus, gente, sério. Quando eu fiz a prova, eu estava com uma amiga minha, a gente orou no banheiro antes da gente entrar na prova, eu e ela, a gente falou, vamos orar, a gente orando, né?
Agora eu não lembro se foi no banheiro ou se foi no pátio. A gente orou. Quando eu entrei na prova, na primeira fase, eu falei, Deus me ajuda. Deus me ajuda. É sério. Eram 100 perguntas. E você tinha que acertar no mínimo 50 para você passar na OAB. Na primeira fase, são 2 fases, né? Eu fiz a prova, sério, vinha uma voz na minha cabeça e falava C. Aí eu pus lá C. Aí vinha uma voz na minha cabeça e falava B. Falava A. Começava a falar as alternativas, gente, é sério. Aí chegou uma hora que a voz parou. Aí eu falei, acho que deu 50. Aí eu comecei a fazer por mim mesma. Eu comecei a pensar e fazer por mim mesma. Aí, gente, eu passei. Vocês acreditam? Essa das vozes estava certa. Tava tudo certa, essa das vozes que eu ficava ouvindo. E eu nem lia a pergunta, a voz vinha e falava, eu ia. Eu sempre fui doidona, assim, né? E olha que eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. E eu fiz. Aí na segunda fase, para você escrever, né? Você escreve uma peça processual. E eu fiz de processo civil. Eu trabalhava com processo civil, direito civil. Eu me inscrevi para a segunda fase em direito civil. Você pode se inscrever em penal, civil, em várias áreas. E eu falei, eu vou me inscrever no que eu conheço. Só que todo mundo falava que civil era o mais difícil que tinha. Por quê, gente? Porque civil tem mais peças. No direito penal, direito administrativo, tributário, tem menos peças do que no civil. No civil tem muita peça. Mas aí eu senti no meu coração, eu vou fazer no que eu trabalho. Eu já trabalho isso, eu já entendo isso. E tinha uma peça que eu fazia muito. Eu fazia muito quando eu era estagiária. Tinha uma peça super nova, diferente, sabe? E eu fazia muito. Gente, que peça que caiu na minha prova. A peça que eu fazia muito. Eu falei, é Deus, Jesus. E é isso. Uau. Mas se você esperar o momento certo, nunca vai chegar. Se você olhar o vento, você nunca vai plantar. Quando eu comecei aqui esse trabalho, né? Teve uma hora, uma vez, eu sempre fui muito temente e eu comecei, né, mesmo faltando as coisas em casa, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, eu e meu esposo, ele estava desempregado, e eu comecei a separar o dízimo, né, eu separava o dízimo mesmo a gente precisando dentro de casa. Eu separava o dízimo, só que eu sempre tive um acordo com Deus. O dízimo eu não entrego em igreja, nada, eu reverto para cá. Como eu faço a obra, né, como eu sirvo, então, como eu exerço o meu sacerdócio, eu uso pra cá. E eu sempre fiz esse acordo com Deus. E, gente, eu comecei a fazer isso. E faltando coisa dentro de casa. Ao ponto de eu não ter pão, a gente fazer coisa com farinha e água pra gente comer. Realmente, a gente precisando de coisas. Sabe? As pessoas vinham entregar cesta pra gente não tinha condições. E então, eu fui realmente, e Deus tocou no meu coração e falou que era pra eu entregar uma cesta básica pra um homem. E eu pensando dentro da minha casa. Aí eu falei, tá bom, o dinheiro é de Deus, o dinheiro não é meu. Eu fiz esse acordo com Deus, que eu ia pegar 10% de tudo que entrasse e ia separar uma conta só pra ele. E desse valor, ele é que manda. Deus é que manda. Se Deus me mandar fazer não sei o que, eu vou fazer. O dinheiro é dele, não é meu. Né? E eu fiz isso, que é hoje o dinheiro que eu uso da obra, né? A conta que eu uso da obra. Todo o dinheiro que entra na obra entra nessa conta também, além do meu dízimo. Aí, gente do céu, eu fui, era um homem que ficava na porta do shopping, aqui onde eu moro, Shopping Pen, tinha um homem que ficava na porta, ele ficava vendendo chocolate, vendendo as coisas, né? E ele não tinha, tinha dificuldade, uma miopia grande, uma coisa assim. Aí eu e meu esposo, uma vez conversando com ele, a gente pagou para ele fazer a miopia dele, o óculos dele, a lente dele, né? Aí depois eu conversando com ele, a gente comprou uns chocolates para ajudar ele. Eu até entrei lá no shopping, comprei a caixa para ele vender. Aí um certo dia Deus falou assim para mim: você não vai mais dar dinheiro para ele. Você vai comprar uma cesta básica e vai falar que vai entregar a cesta básica. Só que você não vai entregar a cesta básica para ele. Você vai entregar para a mulher dele. Gente, sério. Deus falou isso para mim do nada. Aí eu falei, beleza. Eu comprei lá a cesta básica e meu esposo, né, falou, meu Deus, tá bom, vamos comprar. Aí a gente ia lá entregar, o cara não queria receber a cesta básica. Ele não queria que a mulher dele recebesse. Ele fez uma dificuldade muito grande, ele queria ele receber. E Deus me falava, é para entregar para a mulher dele. Aí eu e meu esposo compramos até presente pra filha dele. Tem uma filha de 3, 4 anos, eu comprei boneca, a gente comprou um monte de coisa, sabe, pra filha dele. Aí, gente, com o dinheiro do dízimo.
Aí, gente, eu indo lá, e nada. Aí, um certo dia, a gente foi, acho que umas 5 tentativas para entregar essa cesta. 5 tentativas em mais de um mês. Aí, teve uma vez que a gente foi lá e a gente falou com o segurança do shopping. E o segurança do shopping foi e falou, a gente falou, a gente tem uma cesta para entregar para ele, só que a gente quer entregar para a mulher dele junto. E ele nunca fala, nunca traz a mulher dele, nunca leva a gente para a mulher dele. É difícil. Gente, o segurança falou pra gente assim, olha, não entrega a cesta básica para ele, porque ele vai vender. Ele quer dinheiro. Ele só quer dinheiro. E se você entregar só para ele a cesta básica, ele vai mudar a cesta básica em dinheiro. Aí eu fiquei pensando, uau, foi por isso que Deus falou que era para entregar para a mulher dele. Porque ele realmente ia desfazer aquela cesta e ia vender. Ia parar ali na porta e ia vender toda a cesta. Ia fazer virar dinheiro, né? Ia vender. A mulher dele não deixaria. Pelo que o segurança estava falando ali, né? Aí o segurança ainda falou, ele não quer ajuda. Porque a gente já ofereceu um trabalho para ele aqui dentro do shopping. Para ele trabalhar de faxineiro. Ele não quis. Ele falou que não quer. Aí eu esperei mais um tempo depois disso. Aí Deus falou no meu coração para eu abrir a cesta. Aqui na minha casa. Aí eu abri. E usei para minha casa. E glória a Deus. E, gente, comecei assim. Sem poder. Sem poder. Eu comecei sem poder a fazer. Sem poder em questão de saúde, gente. Essa última vez agora, eu fui entregar. Nossa, a entrega foi grande. Foram bastante dietas que eu entreguei. Muita mesmo. E eu entreguei e eu tava com um probleminha respiratório. Gente, eu subi a escada da mulher, passei mal. Tive que ficar parada no meio da escada da mulher, ajudando a mulher. Aí a mulher veio me ajudar depois. E eu ajudando ela, entende? E se a gente for esperar a gente ter saúde para fazer, a gente nunca vai fazer. Se a gente for esperar a gente ter dinheiro para fazer, a gente nunca vai fazer. E é isso que Salomão tá falando aqui. Se você for esperar sobrar, você nunca vai plantar. Se você for esperar, realmente o tempo oportuno nunca vai existir. E você nunca vai ter plantado nada. Vai passar a vida por você e você nunca vai ter feito nada. Porque o momento oportuno não existe, não acontece. Você tem que criar a oportunidade. É assim. Uau! E é isso que ele está falando. Quem fica observando o vento não planta. Fica parado só olhando as dificuldades, você não vai plantar nunca. Aí depois você quer colher? Não vai, não plantou, vai colher o quê? Nada. Então aqui depois ele diz, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Uau! O que olha para as nuvens nunca vai colher. Ele até plantou. Ele plantou. Mas ele fica olhando para as nuvens, ele nunca vai colher. Sabe o que está falando aqui? Uau! Você está aqui com a sua plantação, né? Vamos imaginar a metáfora que ele está falando. Você está aqui com a sua plantação, você plantou, certo? Vamos imaginar o contexto que ele está falando. É uma terra, eu plantei batata. Tá no tempo de eu colher a batata. Como que eu sei que tá no tempo de eu colher a batata? Porque você olha, você reconhece quando tá no tempo, né? Quando você olha, você vê que cresceu ali, você sabe. Mas se eu ficar perdendo tempo olhando para a nuvem, eu não vou ver que já estava no tempo de eu colher aquilo dali. Porque eu estou perdendo tempo olhando para a nuvem. O que ele está querendo dizer aqui? Eu estou perdendo tempo olhando para algo que está longe. E eu estou deixando de colher o que está perto. O negócio está ali para eu colher. Já é meu. Mas eu não estou olhando para o que está ali pronto para eu colher. Eu quero o negócio que está lá longe. Eu quero o negócio que tá difícil. Eu quero aquilo que é impossível. Eu quero aquele negócio. Enquanto eu estiver olhando para aquele negócio que está lá longe, eu não vou colher o que já está pronto agora para mim. Uau! Aí então no versículo 5, Salomão diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, o que faz todas as coisas, né? Então, a gente não conhece. Não adianta você ficar tentando entender o agir de Deus, né? Ficar tentando... Isso é um homem que tentou estudar o agir de Deus. Ele fala isso, né? No início de Eclesiastes.
Não adianta. Às vezes a gente fica se questionando, mas por quê? Mas pra quê? Ai, Deus, por que comigo? Ai, Deus, por que é assim? É porque é e acabou. Eu nunca vou conseguir entender o agir de Deus. É confiar nele e acabou. Eu nunca vou entender. Versículo 6, ele diz: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra, né? Então aqui ele está falando, plante de manhã, mas plante também à tarde. Porque você não sabe qual dessas plantações é que vai dar certo e você vai colher os frutos. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para você plantar de várias formas, né? Invista em várias coisas, ajude várias pessoas, né? Faça trabalhos diferentes. Eu até falei para o meu esposo sobre isso. Eu venho fazendo um trabalho ajudando muito pessoas que têm paralisia cerebral, né? Crianças com paralisia cerebral. Só que esse mês de dezembro eu vou mudar, né? As ofertas que entraram para esse mês de novembro, eu comprei uma cesta básica para um rapaz, que eu vou depois falar para vocês a história dele, quando eu fizer a prestação de contas, né? E eu guardei todo o dinheiro restante. E eu vou acumular com dezembro. Por quê? Porque eu senti no meu coração de fazer algo diferente. Eu sempre venho entregando dieta, sempre venho fazendo as coisas para crianças com paralisia cerebral. Mas dessa vez eu senti vontade de, em dezembro, né? Eu quero, e já faz tempo que eu tô querendo fazer isso, só que agora eu vou fazer já como eu tinha falado que eu queria fazer desde o início. Eu quero comprar um monte de panetone daqueles pequenininhos, né? E eu quero fazer um marmitex especial para entregar na rua, para moradores de rua, sabe? Eu tenho essa vontade. Entregar um marmitex, sabe, de Natal. A gente passa dentro das nossas casas, sabe? No Natal a gente faz peru, faz não sei o quê, faz um monte de coisa, né? E as pessoas que estão na rua, né? E eu queria fazer algo assim, especial. Eu quero e vou fazer em nome de Jesus. Deus vai me permitir, em nome de Jesus, amém. E eu tô juntando, né? Porque vai um dinheirinho, né, gente? Eu quero fazer um negócio legal pra eles, né? Assim como a gente faz pra gente, né? Com um peruzinho ali, cortado, tudo certinho. Eu quero fazer isso. E entregar um panetonezinho junto, né? E aí eu tô juntando dinheiro. O dinheiro desse mês tá guardado. E o que entrar no mês que vem também eu vou guardar, juntar tudo. E eu vou comprar, porque dia 20, né, eu já quero fazer a compra pro dia 23, 24, né, eu já saio entregando. Se bobear, dia 24 mesmo, dia 24 eu entrego, né, e eu saio entregando o almoço para eles, o marmitex, né, junto com o panetone, né. E que legal, né, eles participarem. Porque é importante, a gente vai, né, ai, é Natal, vamos nos reunir, ai, vamos fazer o peru, vamos fazer não sei o que, né, e eles, sabem, é muito triste, né? Então eu já tô pensando em outra coisa, né? O que é isso? Eu tô plantando outra coisa, né? É claro que com a ajuda de todos vocês, gente, é muita gente que ajuda, eu agradeço a quem ajuda, glória a Deus pela vida de vocês, que Deus retribua 100 vezes mais na vida de vocês, viu? É gratificante mesmo, amém, glória a Deus por isso. E a gente tá plantando diferente. É uma plantação nova que a gente está fazendo, né? Porque Deus vai guiando os caminhos, gente, é incrível, né? Igual eu comecei por um caminho, né? Ajudando, aí eu ajudava ali diversificado, né? E Deus foi me mandando para esse caminho de paralisia cerebral. E eu conheci muita gente. Tanto que hoje eu faço parte de grupos, tem mães que me chamam, se comunicam comigo com filhos com paralisia cerebral, sabe? Então Deus foi me guiando por um caminho, né? Que eu fui entrando ali por um meio, né? E conhecendo pessoas assim nesse ramo. E agora eu tô sentindo no meu coração para ir para as ruas. Então é algo que eu tô plantando. Né? Quem sabe também não vai crescer esse negócio da rua também. Eu vou conhecer pessoas que vão me ajudar nesse negócio da rua, né? Então, isso é plantar de diversas formas. E é isso que Salomão está falando aqui. Plante de formas diferentes. Porque você não sabe qual delas é que você vai colher. Qual é que vai dar certo, qual é que vai vingar. Sei lá, de repente, determinada coisa que eu faço desponta, vai e recebe um investimento alto e eu crio uma ONG, eu alugo um galpão, sabe? E é isso que o Salomão está falando. Invista de várias formas, né? Faça várias plantações, né? Plante coisas diferentes, né? Não plante só abóbora. Plante também batata, né? Plante várias coisas, né? Não plante só em um tempo, plante em 2 tempos. Não plante só de manhã, plante à tarde também, né? Então, faça além, né? Porque você não sabe qual deles é que vai dar certo, qual deles que você vai colher o fruto. E aqui ele continua e diz assim,
nem se uma crescerá melhor do que a outra, né? Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Versículo 7, ele diz assim: a luz é verdadeiramente doce, e ver o sol é um prazer para os olhos. Uau! Esse homem tem prazer na vida. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente acha que ele não tem prazer nenhum na vida, que quer morrer, né? Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, dá a impressão que deve estar falando que morrer é bom. Ai, vamos morrer logo, eu tô cansado de viver, né? Não, ele está dizendo que viver é bom. Ele está dizendo, nossa, a luz é doce. A luz faz bem. A luz é boa. É bom andar na luz. Como é bom. Como é bom ver o sol. Né? Que ele está dizendo, pô, como é bom andar certo. Como é bom ver as coisas darem certo. Como é bom viver. Como é bom. Versículo 8 ele diz, viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas, ainda que você viva muitos anos, se lembre de que você vai ficar morto por mais tempo ainda. E tudo o que acontece nessa vida é ilusão. Ele lembra mais uma vez. Para a gente não ficar afoito. Tem gente que fica afoito, igual passa uma vida inteira, né? A gente já falou sobre isso. Passa uma vida inteira correndo atrás de riquezas, de patrimônios, de fama. E quando você morre, tudo isso acaba. Você não leva nada disso. Será que valeu a pena? Você ter perdido momentos de felicidade. Será que você realmente era feliz? Trabalhando em 3 empregos que nem doido para acumular riqueza? Será que realmente você era feliz? É isso que ele diz. Então ele diz, viva alegre. Essa vida é curta. Você não vai levar nada dessa vida. Essa vida é curta demais. E a única certeza que você tem é que você vai morrer. E a verdade é que o seu tempo de morte, o seu tempo de descanso lá na morte, vai ser muito maior do que o seu tempo vivido. Então viva de forma que sua vida vale a pena. De forma que você aproveite e seja feliz. Para que você vai viver uma vida inteira? Nossa, tem gente que vive a vida inteira nervoso, angustiado, estressado. Aí a pessoa morre. E era uma vida inteira de estresse por causa de um trabalho que ele morreu e não levou o trabalho com ele. Valeu a pena? Por causa de um salário alto que ele levou para o túmulo o salário dele? Não. Valeu a pena? É isso que Salomão está dizendo. Uau, Salomão leva a gente a refletir sobre a morte. Sobre o real sentido de felicidade. Né? Porque na minha velhice, até quem não é cristão diz isso, né? Qualquer pessoa diz isso, que nos seus últimos momentos de vida, você reflete sobre a sua vida inteira. Dizem que passa um filme e você começa a ver tudo que você viveu, né? E às vezes você se arrepende, você fala, poxa, eu não vivi uma vida feliz. E aí Salomão está falando, não chega a esse ponto, seja feliz agora. Faça o que tem que ser feito, é claro. Não seja um preguiçoso de deixar de fazer nada. Não, trabalhe para o seu sustento. Mas lembra que uma vez ele falou isso? Mais vale uma mão cheia do que você lutar e ir correndo pelas duas e morrer com as duas mãos cheias, morrer cedo. Não, mais vale o necessário. Será que tem necessidade de você lutar tanto pelo extra, sendo que isso não vai te trazer felicidade, vai tornar a sua vida infeliz, vai fazer você morrer cedo? Mais vale você lutar pelo necessário e viver uma vida feliz. Aproveitar o que realmente vale a pena, né? A paz é o deramen. Aproveitar realmente o que vale a pena, né? Se lembre, né? Que a única certeza é a morte. E essa vida é passageira. Essa vida é curta. Então seja alegre nela. Faça nela o que te faz feliz. Desde que não afronte a Deus, é claro. Mas faça o que te faz feliz. Porque tudo é ilusão, ele diz, né? No versículo 9, ele diz para os jovens, olha jovem, aproveita a sua mocidade, sim. Seja feliz enquanto você é jovem. Faça tudo o que você quiser. Siga os desejos do seu coração. Faz o que você quiser. Você não quer me ouvir, não me ouça. Faz o que você quiser. Enquanto você tem força, tem vigor, faz o que você quiser.
faz o que você deseja, faz o que você tem vontade. Mas se lembre de uma coisa: Deus vai te julgar por tudo que você fizer. Um dia você vai colher o que você está plantando na sua juventude. É isso que Salomão está falando. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai responder por isso. Deus vai te cobrar. E no versículo 10 ele diz algo tão importante, gente. Quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, tudo é tão grande, né? Eu lembro, nossa, quando eu era adolescente, ai meu Deus, eu chorava por cada bobagem. Hoje eu vejo e falo, nossa, meu Deus do céu, eu achava que eu ia morrer por causa daquilo. Eu achava que era um sofrimento de morte. Oh, gente, não era nada. E é isso que Salomão diz no versículo 10. Que lindo. Ele diz assim: não deixe que nada te preocupe ou te faça sofrer. Porque a juventude dura pouco. Uau. É passageiro. Né? Essas dores que a gente sente na juventude, né? Tudo é demais, né? Ai, eu briguei com meu amigo, não sei o que, você chora, né? Aquela coisa, né? Aquele sofrimento. Ele tá falando, não, tudo isso é passageiro. Então não sofra demais. Entenda que isso é passageiro. A juventude passa logo. Então não fica sofrendo demais por ela. Não fica sofrendo demais porque, né, nossa, ainda mais em colégio, né, gente? A gente tá no colégio, né, tem muita disputinha. Nos colégios que eu estudava era assim, né? E, nossa, eu ficava tão frustrada. Nossa, eu ficava muito frustrada. Que as meninas iam com a roupa, assim, do ano, iam toda arrumadinha. Aí tinha as populares lá, né? E eu não era popular, não. Eu sempre fui nerd. Eu era das nerds. Na faculdade, na escola, eu sempre fui da nerd. Eu sempre gostei de estudar. Aí, mas você ficava meio assim, né? Eu ficava meio assim, eu ficava olhando, eu me sentia tão mal. Aí eu achava um sofrimento aquilo, né? Aí eu falava, eu sou feia, não sei o quê. Eu ficava achando, né, horrível. E é isso que Salomão está dizendo. Não sofra demais na sua juventude. Entenda que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e você vai ver lá na frente que era tão pequeno. Diante das reflexões que ele está fazendo aqui, isso é tão pequeno. Então não sofra demais na sua juventude. Não se preocupe demais na sua juventude. Vá ser feliz. Vá se alegrar. Mas lembre-se, né? Nessa sua festa toda, lembre-se que Deus vai te cobrar. Deus vai te julgar pelas coisas que você fez aí nessas festas aí, né? Essa sua festança, né? Em ser feliz. Né? Seja feliz. Não há problema da gente ser feliz. Houve um tempo na história da igreja que se dizia, né? Se achava que crente não podia rir. Nossa, os cristãos eram tudo sério, né? Não podia dar risada. Não era coisa de Deus dar risada. Mas Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente sorria. Deus quer isso pra gente. Mas não é a felicidade do mundo. Não é a alegria do mundo que Deus quer pra gente. É uma alegria diferente. É uma alegria, uma felicidade diferente. E é isso que Salomão está falando. Seja alegre, seja feliz. De acordo com o que Deus quer para você. Porque Ele vai te julgar. Pelas coisas que você escolheu para ser feliz, né? E agora, para finalizar, em Eclesiastes 12 diz assim, versículo 1. Lembre-se do seu Criador, enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, eu não tenho mais prazer na vida. Lembre-se de Deus enquanto tudo vai bem. Porque quando tudo for mal, é mais difícil você se agarrar à fé. É mais difícil você começar quando tudo está mal. É isso que ele está dizendo. Mas se você já desde o início, desde quando está tudo bem, você já está firme com Deus, quando tiver tudo mal, você vai permanecer firme com Deus. Mas se você deixar para buscá-lo só quando tudo estiver ruim, saiba que vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil você ter aumentado a tua fé em meio à dor, se você não tinha fé enquanto tudo ia bem. Então exercite sua fé desde quando tudo vai bem. Desde a tua mocidade.
Lembre-se de Deus desde a tua mocidade. Uau! Aqui é um homem, né, que foi rei de Israel, casou com 1000 mulheres, teve 1000 mulheres, era o homem mais rico, tinha fama. E agora ele com o cabelo grisalho, velho, perto da morte, ele diz que ele se esqueceu do Criador. No auge da força dele, no auge do vigor dele, quando tudo ia bem para ele, quando as pessoas o invejavam, quando as pessoas o buscavam para ouvir da sabedoria dele, quando ele tinha todas as mulheres que ele queria, quando tudo ocorria como ele queria, ele não se lembrou de Deus. E agora ele é um velho arrependido, que está indo já para o caminho da morte. E ele está dizendo, não façam como eu fiz. Não vale a pena. Eu troquei Deus por tudo isso que eu tive e não valeu a pena. Aí então ele diz aqui, né? Porque se você fizer isso, quando chegar a velhice, quando chegar os dias maus para você, você não vai ter mais prazer na vida. Igual você tinha quando era jovem. Porque a verdade é que aquele prazer que você tinha era falso, né? Era um falso prazer, né? Então se lembre do seu Criador desde a sua juventude. Porque nos dias maus, você ainda assim vai ter prazer na vida. Porque o que vai te sustentar não é o que você tem. O que vai te sustentar não é a boa vida que você leva. O que vai te sustentar não são as circunstâncias. Mas é Deus. Aqui é um homem que está falando que agora é velho. Não tem mais as coisas que ele tinha na juventude. Na juventude ele tinha as mulheres que ele queria, tinha tudo que ele queria. Agora ele não tem mais. E ele pisou na bola com Deus. E é isso que ele está dizendo. Eu escolhi aquela vida a Deus. E agora os meus dias já não são tão bons. Eu já não tenho prazer. Porque realmente a juventude acaba logo. Se eu coloquei todo o meu prazer, minha felicidade no meu vigor da juventude, eu estou perdido. Porque ela vai embora. E o que vai ser da minha velhice? Vai ser uma velhice triste. Porque a minha felicidade era a minha juventude. A juventude não é eterna. E é isso que ele está dizendo. Mas se eu, na minha juventude, lembrar de Deus, eu não me esquecerei dele nos meus dias maus. E ainda assim eu terei prazer na vida. Lembra que ele até falou alguns capítulos atrás, né? A tristeza não é tão ruim assim. Salomão disse, a tristeza molda os corações. A tristeza nos torna mais humanos. Ela não é tão ruim assim. E ela não dura para sempre. Uau. Versículo 2, Salomão diz, lembre dele, lembre de Deus, antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Lembre-se de Deus antes de que você chegue naquele extremo da vida onde tudo é só trevas. Lembre-se de Deus antes disso. Isso é um homem que lembrou de Deus nas trevas. Que ele chegou a adorar Baal, chegou a adorar Moloque, né? E ele está falando, lembre-se de Deus antes que tudo tenha virado trevas. Não espere tudo virar trevas para você se lembrar de Deus. Versículo 3. Então, neste momento, os seus braços, que sempre te defendiam quando você era jovem, vão começar a tremer. As suas pernas, que na sua juventude eram fortes, agora vão ser fracas. Os seus dentes, que antes eram vigorosos, lindos, vão cair na tua velhice. E você vai ter bem poucos dentes. Você mal vai conseguir mastigar uma comida. A sua vista, ela vai ficar fraca. Você já não vai mais ver as coisas tão claramente como você via antes.
E o seu vigor da mocidade se foi. Se ficou velho, envelheceu. Então entenda que a mocidade é passageira. Não deposite toda a sua esperança, né, sua energia, suas fichas na mocidade. Não saia fazendo tudo o que o seu corpo permite que você faça. Porque realmente, na nossa juventude, a gente é forte. Na nossa juventude, a gente pode tudo. Mas o problema é que um dia a conta chega. E que a gente se lembre de Deus antes da conta chegar. Então, no versículo 4, Salomão continua. Então, né, quando você envelhecer, você vai ficar surdo. E você não vai ficar mais poder ouvir o barulho da rua como você ouvia antes. Você não vai poder mais ouvir barulhos como você ouvia na sua mocidade. Você quase não vai conseguir ouvir o moinho moendo. Você quase não vai conseguir ouvir mais a música tocando. E você vai levantar cedo, como os passarinhos, quando eles começam a cantar. No versículo 5 ele diz: então, agora, sem a força, a energia da tua mocidade, você vai ter medo dos lugares altos. Até caminhar para você é perigoso. Os seus cabelos serão brancos. E você vai começar a perder o gosto pelas coisas. A verdade é que a gente vai estar caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, vai ter gente chorando por nós. Uau! No versículo 6, Salomão diz: e a vida, ela vai se acabar, como uma lamparina de ouro que cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, ela cai no chão. Ou a vida acaba como um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. De repente, o negócio cai e quebra. É a vida. Versículo 7. Então, o nosso corpo vai voltar para o pó da terra, que é da onde ele veio, e o nosso espírito vai voltar para Deus, que é de onde ele veio, que é quem o deu. Versículo 8, Salomão diz: é tudo ilusão, é tudo ilusão. Versículo 9. O sábio, usando o seu conhecimento, né? Aqui já é um resumão, né? Parece que é alguém que está falando, né? Parece que é uma conclusão aqui. No versículo 9, então, diz: o sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que ele sabia. Ele estudou, ele examinou, e ele pôs em ordem muitos provérbios para que a gente aprendesse com eles. Versículo 10 diz: o sábio, ele procurou usar palavras agradáveis, e tudo o que ele escreveu é verdade. Versículo 11. As palavras do sábio são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas varas pontudas são os aguilhões, tá? Que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras, elas foram dadas por Deus. Ele é o nosso pastor. Versículo 12. Ah, filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros, eles sempre vão continuar sendo escritos. E estudar demais cansa a mente. Versículo 13, ele chega à conclusão. Olha, de tudo que eu disse, a conclusão é uma só. Ele chegou a uma conclusão. De todo o livro, gente, que ele ficava buscando qual é a melhor forma de se viver a vida, qual é a melhor forma de fazer essa vida ter valido a pena, chegou a uma conclusão, enfim. E ele diz: a conclusão que eu cheguei é essa. Tema a Deus e obedeça aos mandamentos dele, porque isso é um dever de todo homem na terra. Porque Deus, no versículo 14 ele diz: porque Deus há de trazer o juízo sobre toda a obra, e até tudo que está escondido será julgado, quer seja bom, quer seja mal. Uau! E assim termina o livro de Eclesiastes. Uau, que livro lindo, né, gente? Então é um livro de um homem, né, que viveu uma vida adoidada, né? Ele era um homem que tinha tudo para
dar certo, filho de Davi. Caramba, né? E ele errou. Ele deixou se levar, né, pela vaidade, quis ter muitos carros, ele queria ter um melhor exército, comprava carros. Você lembra? Um dos mandamentos de Deus, uma das ordens na lei, era que jamais o povo de Israel deveria voltar ao Egito. Jamais. Nem mesmo para comprar cavalos. Salomão me casa com a filha do faraó do Egito. Compra cavalos e ainda concede terra de Israel pro Egito. Nossa, é demais, né? E foi daí ladeira abaixo. Aí a gente lembra, Salomão casou com 800 mulheres, teve 700 mulheres, teve mais 300 concubinas, né? 1000 mulheres no total. E Salomão foi um homem rico, ele teve tudo o que ele quis. Ele mesmo fala aqui, né, que ele teve um tempo que ele quis aproveitar a vida dele na bebedeira. E ele fez tudo o que ele desejou, tudo o que ele quis. Ele aproveitou a força da juventude dele, a mocidade dele. Ele se achava invencível. Ele se achava um super-homem por causa do vigor da mocidade dele. E como ele fazia e nada acontecia, as consequências não vinham, ele se sentia cada vez mais motivado. E ele fazia cada vez mais. Mas ele deixa um alerta pra gente, né? A consequência dele chegou. Ele colheu o que ele plantou. E quando ele colheu, ele já não tinha mais o vigor de quando era novo. E pesou. E o fardo foi pesado. E a vida dele passou a não ser mais tão gostosa. Passou a não ser mais tão legal de ser vivida. E ele viu que, na verdade, tudo que ele depositou, a esperança dele, tudo que ele confiou, que era aquela força dele da juventude, era ilusão. Não valeu a pena. Ele desperdiçou a vida dele com coisas que eram passageiras. A juventude é passageira. O dinheiro é passageiro. É tudo passageiro. A gente morre, a gente não leva riqueza, não leva mulheres, não leva nada. Uau. E na velhice dele, ele já não tinha mais o vigor que ele tinha antes. E ele entendeu que não valeu a pena a troca que ele fez. A troca que ele fez não foi boa. Ele trocou Deus por tudo aquilo que ele teve na juventude dele. Ele confiou em suas próprias forças e achou que estava tudo bem, porque ele tinha vigor. Mas ele disse, um dia esse vigor vai embora. Um dia os olhos já não enxergam mais tão bem. A perna já não anda tão forte. E aí? Onde está a felicidade da minha vida, se eu depositei ela, toda a minha esperança, na força que eu tinha quando era jovem? Né? Se eu, sei lá, igual hoje em dia, né, há muito isso, né? As pessoas não querem envelhecer, né? Aí as pessoas fazem um monte de procedimento, né? Faz plástica, cirurgia, peeling, faz um monte de coisa. E a pessoa deposita a alegria dela nisso, em parecer ser jovem. Mas chega uma hora que você não tem mais o que esticar. E aí? Você não vai ter mais prazer em olhar para o seu rosto no espelho? Você não vai ter mais prazer em sair de casa? Porque a ruga já não some mais? Que é isso que Salomão está falando. Ele colocou a felicidade dele na juventude dele. O vigor, a força da juventude dele. E ela foi embora. E agora, um velho, fraco, cansado, o fardo é pesado. E ele decidiu agora ir buscar a Deus. Mas foi o que ele disse. Busque enquanto você é jovem, enquanto tudo lhe vai bem. Porque buscar a Deus quando tudo vai mal não é tão fácil como se você tivesse buscado quando tudo ia bem e permanecesse com ele. Né? Então, amém, gente. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse livro como eu gostei. Nossa, eu aprendi muito com esse livro. Leva a gente a refletir sobre a vida, né? Essa vida passageira aqui na Terra. Leva a gente a pensar o que eu vou levar dessa vida, né? Quando eu morrer,
Vou levar o quê? Pelo que eu tenho lutado, né? Eu tenho sido feliz, realmente feliz, para eu morrer tranquila, né? Será? Né? Uau, que livro extraordinário. Gente, eu amei estudar Eclesiastes. Espero que vocês também, tá bom? Amém. Gente, amanhã eu vou fazer a cirurgia então, com a graça de Deus, amém. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. E semana que vem, com a graça de Deus, a gente volta então, tá bom? Mas aí eu vou deixando lá os avisos nas redes sociais e no, no WhatsApp, tá bom? Então, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos, amém. Até semana que vem, com a graça de Deus, amém. Amém, socorro. Deus te abençoe.